Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 49. Um bom dia para você. Começa agora mais um Virtual News. Nesta quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Um bom dia para quem aniversaria no dia de hoje. Parabéns, tudo de bom. Deus abençoando sua vida hoje e sempre. Felicidades, né? Felicidades. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 16 de novembro, quarta-feira, pós-feriado, né? Começando aí a semana com 3 dias, da segunda-feira ponto facultativo, terça-feira feriado, e a semana começa hoje, nesta quarta-feira. Vamos às notícias desta manhã. Principais notícias desse dia 16 de novembro de 2022. O presidente dos Estados Unidos anuncia investimento no Brasil. O presidente Joe Biden anunciou ontem que a agência federal americana, West Development Finance Corporation, irá investir 30 milhões de dólares, cerca de 160 milhões, na empresa de mineração TechMet, para o desenvolvimento de instalações para a transformação de cobalto e níquel no Brasil, segundo o Dustin Whaley. Os minerais são considerados essenciais para a fabricação de baterias, veículos elétricos, painéis solares e turbinas eólicas. O anúncio de Biden ocorreu em um evento na cúpula do G20, realizada na ilha da Indonésia, em Bali, juntamente com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente indonésio, Joko Widodo. O investimento nesses minerais faz parte de uma estratégia da Casa Branca para buscar reduzir as dependências das cadeias de suprimentos chinesas. O presidente dos Estados Unidos também anunciou novos investimentos em projetos na Índia, Honduras e Indonésia. Entre os projetos em Honduras, painéis solares com equipamentos americanos serão instalados a partir do empréstimo de 52 milhões de dólares da Export-Import Bank, agência de crédito à exportação, ao JP Morgan, que financiará a compra dos equipamentos pelo Banco Atlântida de Honduras. Está aí investimentos não só no Brasil, como também em outras nações, em outros países, né? O que chama a atenção é a forma de investimento. Eles vão investir em empresas que vão acabar fazendo desenvolvimento nesses países. No caso do Brasil, na questão que envolve os minérios. Vamos aguardar aí um montante de 30 milhões de dólares, não é nada absurdo, né? Não é nada bilionário, é investimento de 30 milhões, 160 milhões de reais, mais ou menos. Então é um investimento, né? Mas não é do que aquela monta que se imagina um país onde o orçamento passa dos trilhões, né? Vamos à próxima matéria. Pix consolidado. Com 2 anos de funcionamento, o Pix, meio de transferência monetária instantânea, consolidou-se como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros, informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, de 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país. Até o último dia 30 de setembro, foram 26 bilhões de operações feitas no sistema financeiro nacional, com os valores transacionais atingindo 12,9 trilhões de reais. Levantamento feito pela FEBRABAN, com base em números do Banco Central, mostra que, no primeiro mês de funcionamento, o Pix ultrapassou as transações feitas no DOC, documento de crédito, e em janeiro de 2021 superou as transações com o TED, a transferência eletrônica disponível. Em março do mesmo ano, passou à frente em número de transações feitas com boletos,
Já no mês seguinte, em maio, o Pix ultrapassou a soma de todos eles, a soma dos boletos, a soma dos DOCs e dos TEDs. Quanto aos cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano. Em fevereiro, superou as transações com cartões de crédito, quando se tornou o meio de pagamento mais usado no país. Ainda conforme o levantamento, as estatísticas de setembro mostram que quase metade dos usuários do Pix está na região Sudeste, 43%, seguida do Nordeste, 26%, do Sul, com 12%, do Norte, com 10%, e o Centro-Oeste, 9%. Quanto aos usuários, 64% têm entre 20 e 39 anos. Desde o lançamento do Pix, já são 523 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Transacionais do Banco Central. As chaves aleatórias somam 213 milhões, seguidas das chaves por CPF, 114 milhões, celular, 108 milhões, e-mail, 77 milhões. Até outubro, 141 milhões de brasileiros já tinham usado o Pix em seus pagamentos. O Pix é uma ferramenta segura e todas as transações ocorrem por meio de mensagens assinadas digitalmente e que trafegam de forma criptografada em uma rede protegida. Os bancos associados também contam com o que há de mais moderno em termos de segurança cibernética e prevenção de fraudes, como mensageira criptografada, autentificação biométrica, tokenização e usam tecnologias como Big Data, analítica e inteligência artificial em processos de prevenção de riscos. Segundo a Febraban, tais processos são continuamente aprimorados, considerando os avanços tecnológicos e as suas mudanças no ambiente de risco. A Febraban e os bancos associados investem cerca de 3 bilhões por ano em cibersegurança para aprimorar e tornar mais seguras as transações financeiras do usuário. Vamos tá aí, o Pix fazendo aniversário, né? Que maravilha! Que maravilha! Pix fazendo o aniversário, parabéns! O Pix é uma conquista, né? Custo zero para o correntista e para quem paga, para quem recebe. E tá, o valor, o montante que se faz de transações até o momento, 2020, 2022, 2 anos de Pix, que já é o mais utilizado no país. Há rumores de taxação de Pix e de algumas situações, eu acredito que isso não vai ocorrer. Mas é um volume muito grande de recursos que acaba sendo utilizado na utilização do Pix, né? Que acabam sendo pagamentos, transferências, tudo isso acaba ocorrendo através do Pix, que veio para ficar e se mostra uma ferramenta segura. Você vê que os mais jovens têm uma condição maior de entendimento e confiança no Pix, e os mais idosos ainda têm aquela preocupação, ainda se adaptar à tecnologia. Parabéns ao Pix. Vamos a mais uma matéria desta manhã. Uso de máscaras é obrigatório em visitas ao Museu do Ipiranga. Diante do aumento de casos de internações por Covid-19 em São Paulo, o Museu do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, determinou que o uso de máscara volte a ser obrigatório dentro de suas instalações. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, dia 16. O último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde apontou que estão ocupados 49% dos leitos de UTI destinados à doença na rede pública e 58% de enfermaria. Hospitais privados como Albert Einstein e Sírio-Libanês também notificaram aumento das internações. O uso de máscaras também voltou a ser recomendado no transporte público, mas a obrigatoriedade já não é mais válida desde setembro. A Universidade de São Paulo, USP, por sua vez, decidiu retomar com a regra de utilização em ambientes fechados ou com aglomerações. Na última terça-feira, dia 14, foram registrados 5.583 novos testes positivos da doença em todo o Brasil, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 43. Bom, está aí a volta do uso, a exigência quanto à questão do Museu do Ipiranga, a exigência de máscara. Semana passada nós falamos aqui, semana passada não, né? Segunda-feira nós comentamos aqui sobre a orientação do uso de máscara pelo Ministério da Saúde. Então, cabe você aí
tomar pé dessa situação, né? E voltar. Esse costume está em ambiente fechado, usa máscara. Alguém tossiu perto, coloca a máscara. Está tossindo, use máscara, né? Então, observar aí esse momento e para evitar que nós tenhamos um aumento de casos, né? Que é algo tão que nós já tivemos há tão pouco tempo, uma situação de pandemia. E, claro, todos temem um possível retorno disso. Então, usar máscara, se prevenir e cuidado sempre com você e com o próximo. Só depende de você, está nas suas mãos. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de quarta-feira. MST anunciou a invasão de 2 fazendas no último fim de semana. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra anunciou a invasão de 2 fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia, no último fim de semana. Segundo o site do movimento, centenas de famílias ocuparam as 2 áreas. Cerca de 100 famílias ocuparam a Fazenda Gentil, no município de Maracás, no dia 12, e outras 150 famílias estão na Fazenda Redenção, entre os municípios de Planaltino e Irajuba. O acampamento recebeu o nome de Estrela Vive. A área é da empresa Ferbasa, segundo o MST, com terras que seriam destinadas à monocultura do eucalipto, mas que estaria falida. De acordo com o movimento, essa é a 17ª ocupação no estado neste ano de 2022. Os agricultores já teriam se organizado para a produção de alimentos e a construção de barracos para moradia. Então, a manifestação, né, o Movimento Sem Terra, invadindo essas 2 fazendas, e cabe aí a decisão do Juiz da Justiça, cabe o entendimento do governo federal, cabe o envolvimento de todos os órgãos aí, para ter o melhor desfecho para essa questão. Reforma agrária é algo que sempre foi discutido no país e precisa avançar. E o movimento também tem tido essa questão que envolve as famílias que não têm terras ou sem terras, né? Vamos aguardar o desdobramento disso. É lógico, tem que existir uma ordem, tem que existir uma segurança jurídica para que as coisas possam realmente acontecer. Tudo dentro da legalidade. Se há proprietários, se está falida, se há devedores, tudo isso tem que ser analisado, né? E é uma questão que não se pode tomar por si a determinação, né? Existem órgãos responsáveis para isso. Vamos aguardar esses desdobramentos então. Vamos à próxima matéria. Líderes sindicais têm manifestado irritação com o que vem como demora do governo na transição de Lula em anunciar a equipe que discutirá os temas trabalhistas. Já foram nomeados banqueiros, economistas, artistas, jogadores de futebol, mas ninguém para falar de trabalho até o momento, diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, disse esperar que a participação dos trabalhadores seja levada em conta na formação da equipe de transição. Parabéns para Lula e Alckmin pela amplitude dada à composição da equipe de transição. Gosto muito desta combinação de frente ampla, mas gostaria de ver representantes dos trabalhadores e trabalhadoras para construir um governo que leve em consideração o valor do trabalho em posição superior ao do mercado. Como o presidente Lula tem dito, ele quer governar para os que mais precisam. Os que mais precisam são os trabalhadores, que devem estar representados de maneira importante na equipe de transição, disse Freitas. Lula deve indicar representantes das principais centrais sindicais para acomodar o grupo técnico do trabalho na equipe de transição, como CUT, Força Sindical, UGT e CTB. O chamado das centrais marcará o retorno oficial do diálogo do sindicalismo com o governo federal, que foi interrompido desde o início do governo Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério do Trabalho e depois recriou para acomodar Onyx Lorenzoni, do PL. Aí é um momento de discussão, de transição, e é claro, os trabalhadores reivindicando a posição neste grupo de transição, nesse grupo de discussão para o próximo governo, né? E acredito que, lógico, é legítimo e deve acontecer nos próximos dias, como já foi anunciado. Vamos aguardar aí para ver os desdobramentos e quem serão os indicados. E como fica essa questão do sindicato, né, do governo federal, e tudo que envolve os direitos dos trabalhadores. Vamos aguardar os avanços aí, principalmente iniciando agora com essa transição, da qual nós temos menos de 2 meses aí para a transição. Vamos à próxima matéria. Morre o ex-governador Antônio Fleury Filho.
Antônio Fleury Filho, que foi governador de São Paulo entre 1991 e 1994, morreu ontem, no dia 15, aos 73 anos de idade. Fleury foi deputado, promotor de justiça e professor. Filiado ao MDB, ele era membro da executiva estadual. O velório do ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, acontece na capital paulista na tarde de hoje e é restrito à família. A informação foi confirmada pela Funeral Home, local onde a cerimônia acontece. O corpo de Fleury será cremado no Vale dos Reis, em Taboão da Serra. O governo do estado decretou 3 dias de luto oficial. Então, o ícone que faz parte da história do país, da história de São Paulo, e que faleceu, então ele será sepultado nesta quarta-feira. Vamos à próxima matéria. Defesa Civil de Cubatão realiza oficina para a prevenção de desastres, que será no dia 18. Convidação acontece em dia 18 de novembro, às 9 às 12 horas, na Cota 200. A Defesa Civil Municipal, em conjunto com a Prefeitura Municipal e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, realizará no próximo dia 18 de novembro a oficina de prevenção de deslizamentos Se Aprende na Escola, Ciência Cidadã em Redução de Risco de Desastres, projeto intitulado Convidação. O encontro acontece na Escola Estadual Professora Maria Helena Duarte Caetano, na Rua 11, na Cota 200, das 9 às 12 horas. O evento tem como objetivo reunir moradores da localidade e discutir sobre ações de prevenção e prevenção de desastres, além de esclarecer dúvidas. A dinâmica da oficina contará com a participação de pessoas que se unam para refletir sobre a prevenção de deslizamentos, buscando aí identificar a situação ideal. Lembrando que estão chegando aí as chuvas do verão, né? As chuvas fortes de verão, e sempre a preocupação com as moradias em áreas de risco. E é lógico, toda a observação faz parte. É muito bem-vindo isso e é prevenindo para isso evitar um desastre maior e principalmente protegendo vidas. Isso é muito importante. Então, dia 18 do 11, 18, próximo sexta-feira, né? Depois de amanhã, você pode participar. Você que é morador das cotas e de áreas de risco, pode participar, então, desse encontro. Vamos à próxima matéria desta manhã de quarta-feira, dia 16 de novembro. 42ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Cubatão acontece nesta quarta-feira. Em pauta temos um projeto, na pauta desta quarta-feira, que trata apenas um projeto na pauta, que trata de nomeação de próprio público, prefeito, é isso mesmo, de autoria do vereador Afonsinho, nesta quarta-feira. Lembrando que a sessão são todas as terças-feiras, mas devido a uma questão que envolve o regimento interno, a sessão, quando não acontece na terça-feira, ela é transferida para o primeiro dia útil após essa terça-feira. No caso, como era feriado na terça, ela é transferida automaticamente para a quarta-feira no mesmo horário, que é às 16 horas. Em pauta está o projeto de lei número 62 de 2022, de autoria do vereador José Afonso, que denomina José Santana da Silva o logradouro público que menciona e dá outras providências. Apenas um projeto em primeira discussão e é o que tem para hoje na pauta da sessão da Câmara de Cubatão. Lembrando que a sessão ela tem 2 etapas. A primeira etapa é o expediente da mesa e também onde é apresentados os trabalhos dos vereadores. A segunda etapa, que provavelmente onde se começa às 18 horas, é o expediente, é a ordem do dia. Lembrando que isso pode ser alterado de acordo com a determinação dos vereadores. Se for colocado em votação a alteração da pauta, inversão da pauta, no caso, a pauta começa logo no início e não se tem expediente dos vereadores. Bom, vamos aguardar, você pode acompanhar também ao vivo através da TV Câmara. 10 horas mais 8 minutos. Virtual News hoje chegando ao finalzinho, lembrando que nós estamos numa semana mais rápida, né? Uma semana mais não tivemos a participação do não tivemos a participação
do Dr. Heitor Sanduro Neto nesta quarta-feira, mas temos, já está confirmado para a semana que vem. Agradecendo sempre a sua audiência, daqui a pouquinho está à disposição nas redes sociais e também no nosso site. Lembrando que as redes sociais estão aqui, se você puder observar, estão aqui, ó, tá vendo? Aqui estão as redes sociais que você pode acompanhar também todo o conteúdo da Virtual. Tem hoje estreia de novo episódio do Estética e Você, com a doutora Juliana Camargo, também tem o intervalo com a Maria Clara e muitas coisas estão começando a ser preparadas para você aqui na sua Virtual. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.